da tela. Helênicos. Hoje é o último encontro, o terceiro encontro que eu vou fazer sobre as ambições geopolíticas e as tratativas das grandes potências, da Grécia e da Turquia também, sobre a Primeira Guerra e o pós-Primeira Guerra. Não percam de vista que o que estamos fazendo nesse ciclo de palestras é uma preparativa, é uma preparação para o chamado Entre Guerras e a Segunda Guerra Mundial. Sempre olhem para onde estamos indo. Eles não podem, esses conceitos não podem parar aqui apenas. E de tal forma que eu gosto de apresentar sempre no seguinte sentido. Bom, isso aconteceu, mas qual o reflexo que isso teve na sequência ou, eventualmente, que isso está tendo ainda hoje? Foi o mote da nossa primeira apresentação, de nossa primeira palestra, quando eu trouxe uma série de questionamentos sobre as influências das decisões feitas no pós-Primeira Guerra com a região do Oriente Médio, com a região que hoje enxergamos com grande ponto de conflito. Na primeira apresentação, para aqueles que se lembram, e quem não se lembra está lá no YouTube hoje para vocês reviverem isso. A primeira apresentação ela teve uma visão generalista e discutimos muito a questão germânica, a questão da Alemanha, apresentando os grandes conflitos gerados ali também na região dos Balcãs. A segunda apresentação, a gente puxou desse cenário maior para um cenário menor, olhando para o dissolvido Império Otomano. Então, a partir do término da Primeira Guerra Mundial, vários impérios deixaram de existir, mas aquele que nos nos aponta como interessante é o Império Otomano, passando a ser a então República da Turquia, ou a Turquia que conhecemos. Abrindo espaço para a apresentação que vai ser do Christian a partir do mês que vem, no sentido que o primeiro tratado, o Tratado de Sèvres, que foi produzido na Conferência de Paris, que deu a ideia da Grande Grécia, que deu a ideia da Grécia quase que reestabelecida naquilo que seria o antigo Império Bizantino, deu origem a uma guerra que foi sequencialmente após o término da Primeira Guerra, que foi a Guerra Grego-Turca, que vai ser objeto da próxima palestra, das próximas palestras, principalmente naquilo que seria a Batalha de Esmirna. Mas essa guerra grego-turca, vocês têm que saber que ela resultou ao final no novo tratado, o Tratado de Lausanne, que efetivamente reestabeleceu boa parte do Império Otomano, estabelecendo agora a Turquia, que é o território que temos hoje, consolidando territórios dos curdos, consolidando o território mais a leste de que não deveria ser da Turquia, pelo menos pelo primeiro Tratado de Sèvres. E também redundou na destruição ideológica e política daquilo que seria a Grande Grécia, porque houve ali, se podemos dizer que ao final da Primeira Guerra a Grécia teve uma grande evolução, um grande destaque e pôde ser considerado uma grande potência por tudo aquilo que aconteceu e a participação do Venizelos que vamos falar hoje, ao final da Guerra Grego-Turca, os papéis se inverteram, ou se não inverteram, pelo menos se equilibraram. E esse equilíbrio de forças entre Grécia e Turca é aquilo que, pelo menos eu observo, que tem se mantido ao longo dos anos, resultando nos conflitos atuais, inclusive, né? Bom, esse foi o foco do nosso segundo encontro. E o terceiro encontro hoje, que será um encontro, certamente, acredito eu, mais rápido de todos, em razão do período em que vamos falar de tempo, é o que eu quero olhar única e exclusivamente para a Grécia. Então, eu saí do grande e agora vamos entender a Grécia, como é que foi o papel da Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, o papel pós-Primeira Guerra Mundial, abrindo o campo especificamente para as palestras de novembro. Ótimo.
Para isso, é necessário que a gente faça antes alguns apontamentos, algumas observações antes que eu apresente os slides para vocês. Inclusive, já está no chat aí, eu encaminhei o PDF para vocês com os slides das 3 apresentações, tá? Isso vai estar disponível depois no YouTube, num link para baixar, mas já está aí no chat para quem estiver aqui e quiser acompanhar por lá. A primeira observação que eu quero fazer é o papel do Venizelos, que inclusive já na preparação aqui da palestra, vocês muito bem me ofertaram conhecimento e conteúdo, combustível para entender um pouco mais de quem é essa figura do Venizelos. Eu, enquanto lia o Venizelos, eu tive uma clara sensação de que, se ele tivesse que ser comparado com alguém, seria com Getúlio Vargas aqui no Brasil, até por uma questão de tempo, né? Eles viveram e comandaram os países na mesma época. Por que Getúlio Vargas? Porque o Getúlio Vargas ele não tinha um papel ideológico, político muito claro. Ele era um grande estadista, ele era um nacionalista, ele era alguém com força, ele era alguém ligado à guerra, alguém ligado ao conflito. É só você pensar como é que ele chegou ao poder, Getúlio Vargas, lá a partir de 30. Comandou o Brasil a mãos de ferro, trouxe grandes benefícios para o país, não há como negar isso, só que se você quiser olhar o lado negativo do Getúlio Vargas, bom, a lista ela é imensa, né? A gente vai ter pessoas que com certeza vão odiá-lo com todas as forças. Me parece então que o Venizelos, ele, se eu tivesse que fazer uma ingênua comparação, seria com Getúlio Vargas aqui no Brasil, e isso me traz até um panorama bem claro de como é que o mundo estava. O mundo estava em um cenário justamente de buscando estadistas, buscando pessoas fortes e buscando a todo tempo o conflito armado. Lembrem-se que o que eu disse nas nossas apresentações foi o seguinte: o homem da Primeira Guerra Mundial não é o homem do século XX, é o homem do século XIX, é o homem do século anterior, é o homem com uma mente anterior, é o homem com uma ideologia, com uma forma de viver diferente. Quem que estava comandando as nações do mundo na década de 10, 20 e 30? Era aquele homem que nasceu no século XIX, que foi formado sobre a égide do imperialismo, da guerra, que teve formas de estruturar a educação, o pensamento e para que serviriam, então, as nações, totalmente diferente do século XX. Aquilo que nós enxergamos hoje, entendemos como um verdadeiro absurdo, você pensar em potências querendo ter hegemonia sobre outras, tomando soberanias das outras e buscando conflitos por meio de alianças apenas para tomar terrenos de outras por vários motivos, hoje é inimaginável. Hoje, quando a gente vê ações como, por exemplo, há anos atrás na Rússia, lá na Crimeia, a gente vê com espanto, a gente fala, mas como assim? Um país pode, então, invadir aonde que seria a soberania do outro país? Mas isso é pensamento do homem de hoje, porque nós entendemos a soberania a partir de uma mentalidade do século XX, criada a duras penas após a Segunda Guerra Mundial, em que buscamos a paz. O que eu acredito é que o homem da Primeira Guerra Mundial é um homem com uma mentalidade completamente diferente. Não havia glória na paz. O que havia era glória na vitória, e vitória normalmente vinda a partir de conflitos armados. Os direitos internacionais ou as relações internacionais, eles não existiam. Eles começaram a se formar a partir dali. Mas eram relações internacionais absolutamente infrutíferas, eram relações internacionais para a guerra, não relações internacionais para a paz. Então, essa observação, acho que, para iniciar, ela é muito importante. E quanto ao Venizelos, ele é uma pessoa que eu vou dizer coisas aqui sem conhecê-lo, e seria muito importante que quem tivesse outras informações, principalmente de ordem prática, o meu avô, o meu pai, o meu tio, isso daí, com certeza, é o diferencial da Areté, não se furtem a trazer essas informações, porque o que eu vou falar aqui é algo baseado na leitura. E, eventualmente, eu posso até usar expressões que podem ofender se você foi de uma linha
de uma linha de criação vinda dos monarquistas, do Constantino, certamente você vai se ofender se eu falar bem do Venizelos e vice-versa. Então, eu acho muito importante a gente construir este conteúdo a várias mãos, como eu sempre pretendo fazer, mas esse especificamente, o Domingos até jogou pressão em mim, né? Falou, essa é a palestra que eu tenho mais expectativa. Ou seja, jogou pressão no palestrante, já não sei mais exatamente se eu vou ter condições de fazer uma apresentação adequada ou não, mas vamos lá. Muito bem, eu vou então projetar aqui para vocês a minha apresentação, resgatando rapidamente aquilo que já havíamos falado, então começando do fim para o início. A Conferência de Paris, ela foi construída após os aliados vencerem, e uma das potências, se assim podemos dizer, uma das nações que acabaram participando da Conferência de Paris foi justamente Grécia, por ter entrado na guerra ao final, em 1917, com a participação do Venizelos. Os quatro grandes, inicialmente, que construíram a Conferência de Paris, que depois viraram os três grandes, né? O Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, o Clemenceau, da França, e o Lord George, premier britânico, que, ao final, estruturaram os grandes tratados a partir da Conferência de Paris, né? O Tratado de Versalhes, o Tratado de Saint-Germain, o Tratado de Nice, o Tratado de Trianon e o Tratado de Sèvres. O que mais importa para nós é, claro, o Tratado de Sèvres, apesar de tudo isso já ter sido dito. Então, várias questões fizemos sobre a alteração dos estados, da Bulgária, os derrotados, do Império Austro-Húngaro. E aí, eu apontei na nossa última apresentação que o cisma nacional do Elefthérios Venizelos contra o Constantino I foi aquilo que deu origem à entrada da Grécia na Primeira Guerra Mundial e que, portanto, pudesse dar existência à Grande Grécia, porque isso só foi possível porque o Venizelos venceu esse conflito, esse cisma, e entrou para o lado dos aliados. Porque se o Constantino tivesse vencido, bem provavelmente ele teria entrado para o lado das potências centrais. Ele, apesar de ter se declarado neutro durante todo o tempo, acredito que, ao final da guerra, ele iria acabar optando para o lado dos alemães. Então, o Tratado de Sèvres, que acabou sendo, ao final, substituído em 23 pelo Tratado de Lausanne, está ligado umbilicalmente com a questão do cisma nacional. Tá? E a gente vai entender um pouco melhor aqui o porquê. Essas questões já falamos, né? Então eu posso passar aqui. Fizemos toda uma discussão sobre o avanço da Turquia. E hoje a ideia é, então, a gente entender o fenômeno grego na Primeira Guerra Mundial. Voltando à mesma apresentação, o Venizelos foi primeiro-ministro por 8 vezes, mas lendo o Venizelos, eu não estava nas apresentações da Aretel o ano passado, então acredito que vocês passaram também por ele na questão de Creta, né? E minha surpresa, quando eu fui pesquisar e descobri que, em verdade, o Venizelos, ele era um homem da guerra. E quando eu falo guerra, não estou fazendo nenhum tipo de crítica negativa, estou fazendo uma espécie de alcunha para ele, para que vocês entendam. Ele era um cara direcionado para o conflito. Seja porque o mundo levou ele a isso, seja porque ele buscou. Acredito que foi os dois. Porque no século XIX, lá em Creta, ele se formou em direito, advogou e rapidamente migrou da advocacia para assuntos políticos, virando então um político na ilha de Creta, e passando rapidamente de um político para um guerrilheiro, para um guerreiro, para alguém que de fato pegasse em armas ou organizasse pessoas contra
o então Império Otomano, que já estava sendo enfraquecido, porque a cada vez mais aos povos do continente europeu se rebelavam contra o poderio do Império Otomano. De verdade, eu não consegui compreender qual que era exatamente a ligação de Creta na época do Império do século XIX, depois eu abro a palavra aí se alguém quiser já explicar para a gente, com o Império Romano, se ele fazia parte definitivamente do Império Romano ainda, se ele era uma região autônoma, se havia alguns tipos de ligações, mas o que me pareceu é que Creta ele tinha partes autônomas, mas ele ainda estava sob uma espécie de domínio do poderio do Império Otomano. Tanto é que você tinha políticos de várias ideologias, que começaram então a rivalizar contra o Império Otomano. Só que, em verdade, o que se queria era uma Creta independente, não necessariamente uma Creta ligada à Grécia. E Venizelos esteve por trás disso. Você teve um cerco em Creta em que Venizelos se negou a baixar as armas e as bandeiras, sob pena, inclusive, de ser bombardeado aquela ilha. Bom, após isso, Venizelos ganhou muito destaque, e Venizelos veio a ser um político grego no parlamento lá em Atenas. Ele esteve envolvido também diretamente nas negociações que levaram à Primeira Guerra Balcânica, à Segunda Guerra Balcânica. Então, quando o tema de nossa palestra aqui, quando a gente fala de Venizelos na Primeira Guerra Mundial, seria inocência você pensar que ele era só um primeiro-ministro que surgiu do nada. Na verdade, ele era uma pessoa que tinha muita ideologia e tinha um histórico de fazer aquilo que ele fez na Grécia inteira, que é, de fato, conseguir criar um governo provisório e dividir a Grécia por praticamente um ano. Ele tinha uma experiência sobre isso e ele fez isso de modo muito hábil. Nesse conflito que a gente viu entre a Grécia durante 16 e 17, você teve aquilo que foi chamado do Governo Provisório de Defesa Nacional, com, claro, apoio dos aliados, e de outro lado, a Alemanha, né, e a Tríplice Aliança do outro lado, a Alemanha e Bulgária e outros países. Elefthérios Venizelos e Constantino I, cada um de um lado. Bom, no início da Primeira Guerra, o que criou esse primeiro grande conflito entre os lados? A gente pode dar aí um início. O Império Austro-Húngaro, quando invade a Grécia, quando invade a Sérvia, ele pede ajuda, a Sérvia pede ajuda à Grécia, porque havia um tratado ativo, um tratado que ainda deveria ser colocado em prática entre Sérvia e Grécia. Só que esse tratado era um tratado que deveria existir, ou deveria ser ativado, deveria fazer valer apenas na questão balcânica. Quer dizer, se um dos estados balcânicos invadirem o outro, então Grécia e Sérvia tinham um tratado em que eles deveriam se autoproteger. Nunca num sentido de que, se a Sérvia invadir alguém, a Grécia não precisa acompanhar. Agora, se alguém invadir a Sérvia, a Grécia deveria entrar na guerra, e vice-versa. Lembrem-se que esses tratados bilaterais de autoprotecionismo foi o que deu origem à Primeira Guerra Mundial, né? Na primeira palestra a gente falou bastante disso, sobre como esses tratados eles foram destruidores da paz mundial, né? Se acreditava que seria uma paz, mas na verdade você estava colocando só mais barril de pólvoras na Europa. Porém, esses tratados eles eram engendrados de um modo muito, muito complexo. Não era simplesmente um tratado de uma linha, né? Se te invadirem eu te ajudo e vice-versa. Não. Eles tinham várias cláusulas e eram tratados fechados que diziam quando que os países não estavam obrigados a socorrer o outro. Porque é muito importante você saber quando que você vai me ajudar, mas é muito importante também eu estabelecer limites para não ter que entrar em tudo quanto é briga sua por aí afora, né? Então, uma das questões era, só valeria esse tratado para a questão balcânica.
E a Áustria-Hungria não era uma questão balcânica. Logo, teoricamente, a invasão da Áustria-Hungria na Sérvia não daria a obrigação da Grécia ingressar na guerra. E isso era muito importante, e Constantino I fez valer isso, que era o rei da Grécia, ele fez valer isso, porque, de fato, ele é o rei, claro, ele, então, é o responsável pela política externa do país, o primeiro-ministro, teoricamente, deveria se preocupar apenas com a questão interna, apenas com o governo. E o Constantino I, me parece que aqui ele fez valer o tratado, né? Então, já há uma discussão aqui que, com certeza, é o início da discussão. Bom, a Grécia deveria ter ajudado a Sérvia, ou a Grécia não deveria ter ajudado a Sérvia? Veja que o tratado, ele pode nos dar, a depender da interpretação, várias linhas, ok? Por isso que está, então, foi concebido num contexto puramente balcânico. E houve apoio de Constantino I, de todo o exército, de todo o Estado-Maior da Grécia. Houve o início das tensões a partir daí. Mas as tensões elas começaram a se escalar no momento em que a Tríplice Entente, no momento em que os aliados, portanto, Inglaterra, França, ofereceram à Bulgária, que ainda não havia dito para que lado ia entrar na guerra. Lembre-se que a Bulgária entrou depois, a Grécia entrou depois, mas a Bulgária entrou logo depois. Mas a Bulgária, a princípio, ainda não havia se decidido para que lado entrar. E os aliados ofereceram à Bulgária, para entrar do lado da Tríplice Entente, alguns territórios. Alguns territórios da Sérvia, né, Monastir e Oširidi, e ofereceram a Macedônia Oriental, que é grega, a região da Kavala e de Drama. E eu estava olhando o mapa lá, essa região da Kavala é uma região belíssima, né, uma região portuária ali, uma região de praia, muito, muito bem localizada, né, no Mar Egeu. Então, me pareceu ali uma verdadeira... Muito complicado você oferecer uma região que era bem importante para a Grécia naquela época. Era uma região que, ao passar do tempo, ela passou a ser de outros territórios, mas, a princípio, ela tinha uma autonomia grega. Bom, o interessante é que o Venizelos, ele, num primeiro momento, concordou com o oferecimento dessas regiões para a Bulgária, desde que ele tivesse certeza de que a Ásia Menor seria dele, que eram as regiões mais importantes para a Grécia. Ásia Menor, então, pensando Turquia, né? Já já está rachando no meio o Império Otomano, que ainda estava lá guerreando. E dentre elas a região de Esmirna, claro. Por quê? Por quê? A ideia do Venizelos sempre foi trazer a Grande Grécia, sempre foi resgatar a Grande Grécia. Eu só, sinceramente, não entendi o porquê que ele concordou com a questão de oferecer a Kavala, mas acredito que tenha sido uma questão meramente política, não tinha grandes opções ali. Apesar do Venizelos ter concordado com essa primeira tratativa dos aliados, Constantino I, ele se recusou veementemente. Um dos fatores é o antibulgarismo dele, e aquilo que ele disse ser a neutralidade da Grécia. Bom, sobre a neutralidade da Grécia por Constantino I, algumas considerações devem ser feitas, né? Primeiro, Constantino I, ele era um monarca. Em sendo monarca, por uma questão bastante lógica, você tenderá a preferir atuar do lado daqueles que têm a mesma condição que você. E veja que de um lado você tem as monarquias lutando. Você tem o Império Alemão com o Kaiser, você tem o Império Austro-Húngaro, você tem o Império Otomano. Então você tem grandes impérios, pessoas lidando com as suas nações de modo absolutamente autocrático, de modo pessoal, por uma questão de descendência, uma questão de nascença e outras questões, mas não se trata de uma democracia. Muito embora a Grécia fosse uma monarquia parlamentarista, era uma monarquia. Essa é uma questão. A segunda questão vem sobre a rainha Sofia, esposa de Constantino,
que tinha descendência germânica, alemã, e que algumas literaturas diriam que esse foi um dos pontos principais. Mas há um rodapé de alguns livros que vão dizer que, na verdade, a Rainha Sofia ela não queria nada do lado dos alemães, que ela foi criada, se não me engano, pela mãe dela, que tinha origem britânica, que na verdade ela não gostava dos alemães, mas isso aí digamos assim, é um subcomentário que pode ser verdade, aí se alguém tiver informação seria interessantíssimo, só que eu não consegui nem de longe entender esse contexto. Me parece óbvio, portanto, que os motivos pelos quais Constantino I prefere a neutralidade são essas questões, a Rainha Sofia, a questão do império, a questão do antibulgarismo, e está totalmente de acordo com as intenções dele. Bom, mas aí você pergunta, por que então que Constantino I não entra do lado das potências centrais e prefere a neutralidade? Bom, essa questão é uma questão que, bem provavelmente, é porque é mais difícil você levantar armas e guerrear contra determinadas nações, inclusive grandes potências, como a Inglaterra, que tinha uma marinha muito forte, que tem uma marinha muito forte, só que à época era o principal temor dos gregos era a questão marítima, por uma questão geográfica natural da Grécia. A Grécia precisa de acesso ao mar, a Grécia precisa de apoio da marinha, e quando você tem, de um lado, uma potência com uma marinha absurda de um lado, você deve... Bom, será que é interessante eu entrar em guerra contra essa nação, tendo as minhas costas totalmente vulneráveis, como é o caso da Grécia? Inclusive, esse é um dos pontos que Venizelos várias vezes vai repetir. Ele várias vezes vai repetir que não é possível lutar contra a geografia. Ele vai falar, não dá para você entrar em guerra com a Inglaterra, com a França, porque nós seremos vulneráveis pelo mar. Então, me parece que esse é um dos motivos pelos quais Constantino prefere não apoiar as potências centrais, mas adotar uma política de neutralidade. Porém, a política de neutralidade não é boa, nunca é boa, né? Talvez a Suíça tenha ganhado bastante com a política de neutralidade, mas os demais países que buscam a neutralidade, você também perde. Porque se você é neutro, você nunca vai ganhar. Se você é neutro, você nunca vai ganhar. Alguém, ao final da guerra, vai vencer. E se você não apoiou o lado vencedor, bom, uma série de consequências contra você virá. Agora, você não vai ter invasão no seu país, você não vai ter destruição, você não vai ter que mobilizar exército, são contas a serem feitas. Agora, neutralidade. Não sei se todo mundo tem muito conhecimento na questão de uma política neutralidade em guerra. Neutralidade em guerra não é cruzar os braços e falar, façam o que vocês quiserem, não é isso. Neutralidade dentro das relações internacionais, ele vai obrigar o país que é neutro a dar equilíbrio às relações. De tal modo que se um país é neutro, se ele permite que as tropas passem pelo seu país para chegar numa outra região, e isso eventualmente acontece nos países que são neutros, ele obrigatoriamente, pelo menos para equilibrar as forças, deveria permitir que os aviões do outro país, do outro lado, pousem em determinado lugar no seu território. Ou que você consiga mantimentos para os dois lados. Não é fácil você viver na questão da neutralidade. Você é demandado a todo o tempo, de todos os lados, que você equilibre as forças. Essa informação que eu estou te passando é muito importante porque ela vai culminar em um dos conflitos do cisma nacional. É só você pensar como é difícil ser neutro. Pensa na Segunda Guerra Mundial. Pensa na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, durante boa parte da guerra, estiveram neutros, ok? Eles estiveram neutros. Só que eles, os Estados Unidos, bloquearam petróleo para o Japão, forneceram armas para a Inglaterra, forneceram armas para a França. Isso é neutralidade? Não, neutralidade. Tanto é que você teve o quê? Pearl Harbor, dentre outros motivos. Mas para os japoneses,
é óbvio que os Estados Unidos não eram neutros, que os Estados Unidos estavam na guerra do outro lado. Essa mentalidade é impressionante. Você tem que pensar assim, pô, eu não ataquei ninguém, você não atacou ninguém, mas você também não me ajudou, você só ajudou o outro lado. Ser neutro, às vezes, é mais difícil do que entrar na guerra, porque pelo menos você entrando na guerra, se entrar do lado certo, você sabe para quem você pode pedir apoio, quem que pode te atacar, por onde que você pode ser atacado e tudo mais. Quando você é neutro, você pode sofrer influência de todos os lados, e foi exatamente isso que aconteceu na Grécia. Houve, então, a oposição aberta de Venizelos e Constantino, lá em 1915, em fevereiro de 15, quando Venizelos apresenta a sua primeira renúncia. Qual que foi o conflito? Lá na famosa Guerra de Galípoli, né, em que a Inglaterra perdeu boa parte de sua marinha, perdeu aquela batalha, no Estreito de Dardanelos. A Inglaterra, os aliados, eles demandaram a Grécia para ajudar na questão do Estreito de Dardanelos, na guerra de Galípoli. E claro, a Grécia tem uma proximidade muito grande daquela região. Venizelos concordou com isso, Venizelos deliberou com isso, só que não concordou, o rei Constantino I não concordou com essa questão, e como Venizelos deu a sua palavra e queria muito entrar na guerra, pelo menos nessa ajuda no conflito de Galípoli, Venizelos, então, renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Uma informação, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro, ele não deixou de ser parlamentar, então ele estava ali envolvido diretamente na política, ele só deixou de ser o chefe do governo grego. Em setembro de 15, aí a gente tem um dos primeiros grandes movimentos. A Bulgária entra na guerra contra a Sérvia. Então, se você tinha de um lado a Bulgária neutra como a Grécia neutra, tudo bem, eu ainda não preciso me manifestar. Mas a Bulgária, ela entrou na guerra do lado dos alemães. Ela entrou na guerra contra a Sérvia. Agora você tem, olha só, o tratado que era tratado grego-sérvio, precisando de apoio, né? Se lá atrás, aquele tratado que falava de aliança entre Grécia e Sérvia, se eles fossem demandados, não precisaria ser ativado, porque quem invadiu foi a Áustria-Hungria, agora você tem a Bulgária invadindo a Sérvia. Então, aqui, neste caso, me parece que Venizelos estava certo, quando ele, mais uma vez, volta a pedir que a Grécia cumpra o seu tratado e ajude a Sérvia. Bom, Constantino I mantém-se resoluto, ele contraria de todos os modos Venizelos. Venizelos, como parlamentar, um mês depois da guerra da Bulgária contra a Sérvia, consegue uma expressiva votação no parlamento, então convocando as pessoas para o alistamento militar. Imagine a dificuldade que é uma guerra. Não é só entrar na guerra. Você primeiro precisa de pessoas na guerra. Você precisa dos esforços de guerra. E isso precisa ser votado e aprovado pelo parlamento. Ele conseguiu essa votação para honrar a aliança entre Grécia e Sérvia e começa a se estruturar ali, se alinhar ali, aquilo que os aliados vão chamar de Frente da Macedônia, que é a colocação de um exército francês e britânico, com apoio da Grécia, claro, na região da Macedônia, para proteger aquela importante posição. De outubro de 1915 a janeiro de 16, o rei recusa-se a assinar esse alistamento, acusa Venizelos de traição e obriga Venizelos a renunciar pela segunda vez no mesmo ano, que ele já havia voltado como primeiro-ministro. E então, em janeiro de 16, vendo os aliados que Constantino estava vencendo e que seu grande aliado, Venizelos, não era mais novamente o primeiro-ministro, começa-se a se formar a Frente Macedônia, ou Frente da Macedônia, né? Frente da Macedônia, tá errado ali. Se instala, que é a colocação de exércitos franceses e ingleses dentro da Grécia, na região da Tessalônica. Inclusive, eu gostaria depois, uma pergunta que eu deveria ter feito,
ao final seria interessante, se existe diferença étnica ou histórica entre Salônica e Tessalônica, ou é apenas uma questão mesmo de nomenclatura ali que foi colocado, né? Ou se existe uma regiãozinha ali que faz uma diferença. Acho que essa é uma pergunta bem específica para quem conhece a região. Me pareceu que não existe, mas... E aí, entre maio e junho de 16, teve um grande fato. Veja só, bom, vamos entender isso aqui melhor, então, porque isso aqui é muito importante. É aqui que vai dar origem ao cisma. Venizelos, ele havia declarado apoio aos aliados e havia convidado ou estruturado e planejado a vinda dos aliados para dominar a chamada frente macedônica, a frente da Macedônia. Só que Venizelos saiu do poder de novo, ele é só um parlamentar. Só que os ingleses e britânicos fizeram cumprir essa ideia e em janeiro praticamente invadiram a Grécia com mais de 200 mil homens na região da Tessalônica. Constantino I acusou Venizelos de traição, tentou emitir ordens de prisão contra Venizelos. Ali a escalada de conflito interno na Grécia já estava grande. Você já tinha o exército rachado, você já tinha o Estado-Maior dividido, você já tinha a população completamente ou defendendo os monarquistas, portanto Constantino, ou os chamados venizelistas, que são os lados de Venizelos. Então, o país já estava em divisão. Lembra a questão que eu disse sobre a necessidade de você ser neutro? Ok, você tem um país que, teoricamente, permitiu que 200 mil homens de um lado da guerra entrassem em seu território. O que o rei Constantino I fez, então? Para contrabalancear esse domínio da Entente na região da Salônica, ele determina, isso é grave, ele determina a rendição de um forte militar, que eram vários quartéis, mas um quartel principal, o Forte Rupel, muito importante, que fica numa região fronteiriça com a Macedônia, que então teria a função de impedir o avanço de várias tropas do norte para o sul. Ele determina que esses militares e todos aqueles que estão servindo naquela região se rendam incondicionalmente para o exército alemão e búlgaro. Aí é complicado. Quando você determina que o militar faça isso, você está pedindo para tomar um golpe. Isso daí é fato. Metade da parte oriental da Macedônia rende-se às forças germano-búlgaras. Então, sem disparar um tiro, porque foi ordem do rei. Essa frente da Macedônia, então vamos entender um pouquinho as questões anteriores. A frente da Macedônia, forças francesas e britânicas desembarcaram na Tessalonique, sendo convidados por Venizelos, contra a vontade de Constantino. Ele fez várias tentativas diplomáticas de expulsá-los, mas em dezembro de 15, em uma reunião em Paris, os aliados decidiram manter a frente a todo custo. Eu acredito que aqui está errado, né? Eu acredito que aqui seja dezembro de 16, tá? O povo grego apoiou a visão do rei, por entender que houve ali uma ofensa à soberania, e você tem mais de 200 mil militares estrangeiros na sua região. Então veja que nesse momento, se você já tinha um racha entre monarquistas e venizelistas, aqui a coisa ficou feia de fato, né? Não, eu falei dezembro de 15 mesmo, tá certo, dezembro de 15, tá certo. E a rendição do forte, o Forte Rupel, 25 de maio de 16, foi realmente aquilo que ocasionou a derrubada do rei. Rendição da fortaleza aos alemães e seus aliados búlgaros. Tá aí uma fotinho de uma das instalações do forte, tá? Dos militares deste forte e de outros que serviam na região, se formou o 4º Corpo Grego de Görlitz, na Alemanha. Eu fiquei imaginando quando eu li isso, né? É uma coisa impensável. Entre 16 e 19, quase 500 oficiais e mais de 6 mil soldados do exército
foram internados na cidade alemã de Görlitz, oficialmente como convidados do Império Alemão. Você tem 7 mil militares prontos para a batalha, que são obrigados a se render e que vão ficar como convidados num território alemão durante a guerra. Isso é complicado, né? Isso é complicado. Tem lá várias histórias de como porque eles ficaram muito tempo, né? Os gregos, muitos se instalaram na Alemanha, muitos formaram famílias lá, muitos conseguiram emprego. Durante um tempo eles ficaram aquartelados, depois eles foram autorizados a sair. Então você tem 7 mil homens farreando nas casas noturnas, nos bares, brigando com outras pessoas, criando vários tipos de conflito, namorando as alemãs. Isso aí cria um conflito étnico, né? Enquanto a Grécia é neutra, legal. Se a Grécia tivesse entrado do lado da Alemanha, perfeito. Agora, o que aconteceu meses depois? A Grécia declarou guerra à Alemanha. Como é que fica esses militares dentro da Alemanha? Será que eles continuam sendo convidados? Para evitar o cativeiro, o comandante interino desse quarto corpo pediu às autoridades alemãs que eles fossem transferidos para a Alemanha durante a guerra. Inclusive, há notícias de que esses militares gregos eles passam a receber salário do Império Alemão. Eu não sei como é que isso se desenrolou nesses anos, nem se teve consequências, mas acredito que tiveram consequências, inclusive, na instalação de famílias grego-alemãs lá, que seria muito interessante se caso alguém tivesse alguma informação depois para passar para a gente específica da região. Essas pessoas, esses militares, com o fim da guerra, o que aconteceu com eles? Com o fim da guerra, eles ficaram a guerra inteira no território do Império Alemão e, claro, foram considerados como entreguistas, como inimigos pelo governo de Venizelos e sofreram as consequências. Tudo isso por quê? Porque o rei Constantino I, ele determinou a rendição desses militares para o Império Alemão e Búlgaro. Talvez se ele não tivesse feito isso, as coisas não teriam se desenrolado dessa maneira. E aí, então, Venizelos ele faz um discurso aberto contra Constantino I, e deste ponto em diante fica claro que não há mais possibilidade de retorno para um acordo e o cisma está instalado. Foi finalmente vítima, Venizelos falando de Constantino, de sua própria fraqueza bastante humana e não anormal. Acostumado a admirar tudo que é alemão, perplexo com a incomparável organização alemã de militares e outros assuntos do tipo, você não só esperava uma vitória alemã, mas passou a desejá-la, na esperança de que isso lhe permitiria concentrar em suas próprias mãos todos a autoridade do governo e substancialmente anular nossa Constituição livre. É uma questão a ser verificada. Por um golpe de Estado na região de Tessalonique, não sei se estou falando correto a pronúncia, houve um golpe de Estado, inicialmente sem a participação direta de Venizelos, mas os militares que lá estavam eram venizelistas, e em 17 de agosto de 16 é formado o Estado da Tessalônica ou da Salônica, o governo provisório que durou aproximadamente um ano, convidando então Elefthérios Venizelos para formar aquilo que seria chamado de triunvirato com outros 2 militares. Venizelos chega em junho de 16, houve a proclamação do governo em setembro de 16, e aqui o triunvirato é formado com o general Danglis e o almirante Pavlos. E aqui se forma o triunvirato da defesa nacional da Salônica. As primeiras tarefas do governo foram o estabelecimento de um exército de defesa nacional para lutar ao lado dos aliados e a consolidação do governo no máximo possível da Grécia. O governo provisório declarou guerra às potências centrais em 24 de novembro de 16. E aqui tem uma imagem de Venizelos inspecionando as tropas, né? Não só o Venizelos, mas o triunvirato como um todo. Quais foram as ações do governo de defesa nacional? Ele estabeleceu um controle da Macedônia grega
e de Creta, nas ilhas do norte do Mar Egeu, as terras que foram recentemente libertadas durante as guerras dos Balcãs. Então, ele reestabeleceu o status quo. No início de 17, os venizelistas também assumiram o controle da Tessália após o confronto contra o exército real de Constantino, aquilo que foi conhecido como os conflitos de novembro de 16, ou os eventos de novembro de 16, em que Atenas foi bombardeada. Não sei também em que nível que esse bombardeio aconteceu, não sei se foram só tiros de atenção, tiros para indicar a força, ou se realmente houve mortes, houve destruição. Seria interessante alguém complementar isso depois. E esses conflitos, demonstrado então a força dos aliados, o governo, durante algum tempo, permaneceu dividido, com Constantino I na área central, resistindo a esses conflitos. Houve conflitos reais entre exércitos gregos, né, dos dois lados, e durante todo o início de 17, você tinha uma Grécia dividida. Essa divisão durou 9 meses, e em 15 de junho houve a abdicação de Constantino e a reunificação da Grécia. Constantino abdicou porque, mais uma vez, os aliados deram um ultimato, agora foi um ultimato, dizendo que, caso a Grécia não lutasse do lado dos aliados, a Grécia seria invadida e declarada inimiga. Nesse ponto da guerra, é importante que vocês tenham em mente que a guerra ainda estava bastante inconclusiva, mas estava inconclusiva lá na Europa. Ainda era a Guerra das Trincheiras, tá? Elas estavam começando a ser vencidas, mas a estrutura geopolítica indica que a região mais ao sul, que, portanto, os apoiadores da Alemanha, você pensar no Império Austro-Húngaro, Império Otomano e a Bulgária, eles já estavam dando claras demonstrações de fraqueza e de derrota. Então, se lá na Europa Central as guerras das trincheiras ainda parecia não saber para que lado ia, e a Alemanha poderia ainda ter um revés, aqui embaixo a lógica mostrava que as principais potências estavam mostrando enfraquecimento, porque o Império Otomano já estava sofrendo com as revoltas. Então toda a região da Ásia que apoiava o Império Otomano já estavam conseguindo independências e se rebelando contra o Império Otomano. Então o centro, Constantinopla, já tinha que lutar em duas frentes. Ele tinha que optar se ele perderia os territórios da Ásia, do Oriente Médio, ou se ele iria continuar avançando. Você tinha a entrada do exército grego provisório, já na região da Macedônia, da região da Tessalônica, que já conseguiu rivalizar bastante a força búlgara, que a força búlgara estava dominando ali, mas quando Venizelos venceu, imediatamente eles já colocaram tropas ali, o que dificultou bastante o avanço búlgaro. Então, houve ali uma certa balança sendo colocada para o lado dos aliados, pelo menos no sul. E foi o ultimato dado pela Inglaterra e pela França, então, para Constantino. Constantino renuncia. Os franceses capturam a Tessália, ameaçam bombardear Atenas, e em 14 de junho, Constantino I deixou a Grécia, passou a coroa para o seu segundo filho, não foi para o primeiro, não foi para o sucessor natural, porque o segundo filho tinha ideais de apoiar a guerra do lado dos aliados. E aí as crônicas da região dizem que Constantino I, apesar de tudo, foi um grande rei e nunca foi destronado um rei mais popular, tanto é que ele volta depois, né? Depois da guerra tem uma votação, Venizelos perde, os monarquistas acabam tendo grande vantagem, e Constantino I volta a ser o rei. Ele é chamado de novo a ser o rei. Após a reunificação, Venizelos assume o controle do governo e prometeu apoio grego à Entente. A Grécia rompe relações diplomáticas com a aliança. Em julho, ele já declara guerra às potências centrais.
E os oponentes do governo venezelista acaba sendo exilado, preso e tudo aí mais. Ok. Encerro por aqui essa parte. E o que eu vou falar agora é muito mais uma questão que eu acredito que o Domingos, o Capotaz podem contribuir, do que necessariamente eu trazer apenas aquilo que a literatura nos fala. Mas vou apontar para vocês, porque o que eu vou falar agora, basicamente nas últimas apresentações a gente tratou. Como é que ficou a questão do pós-guerra? No pós-guerra, a Grécia aparentemente lutou do lado certo. E aparentemente, então, tinha direito a uma série de terras. E ela vai fazer parte, Venizelos vai fazer parte como principal líder grego da Conferência de Paris. Tá? O Rudolf Wilson vai fazer grandes elogios ao Venizelos como um grande estadista, que ele é, óbvio, que ele foi, óbvio. E aqui o que você está vendo é aquilo que foi chamado como a grande Grécia, a ideia megali, que é a Grande Grécia, que é uma ideia que remonta desde o rei Otto, lá da independência da Grécia, no século XIX, quando a Grécia se tornou um reino independente do Império Turco-Otomano. A primeira coisa que eles quiseram fazer, ou que eles começaram a estruturar, foi o retorno de um reino cristão, tal como era o Império Bizantino, e destruído e tomado pelos otomanos em 1453. Quer dizer, é sempre assim, né? Impressionante. Você consegue uma coisa e você quer buscar lá 3, 4 séculos atrás, porque você ainda tá de malzinho com o cara que tomou o seu poder. É inacreditável. Então você cria a ideia da Grande Grécia, que vem sendo construída pela família do Venizelos, chega até ele, e aqui ele tem a grande oportunidade de resgatar os terrenos otomanos que deveriam fazer parte da Grécia, e aí em vermelho você tem todo esse terreno. E você percebe que dentro desse terreno você tem o quê? Você tem Constantinopla, você tem a área a oeste da Turquia, do Império Otomano, totalmente sendo grego. Eu vejo esse mapa, sabe o que eu lembro? Eu lembro da Grécia Antiga, né? Eu lembro da Grécia de Sócrates e Platão. Eu lembro disso daí, é quase isso daí, desse jeito. Então, era essa a ideia de Venizelos. Aqui um mapa um pouco mais claro, um pouco menos complexo, para a gente entender o que seria a ideia da Grande Grécia, dita por Venizelos, que já era um pensamento grego. Aqui foi o que exatamente se conseguiu com o Tratado de Sèvres. Eu vou colocar os dois mapas, o mapa anterior e esse mapa, o próximo slide, eles estão um do lado do outro, tá? Para que você compare exatamente qual era a ideia e o que eles conseguiram. Mas você consegue perceber que aquilo que a Grécia conseguiu no Tratado de Sèvres é muito próximo da ideia megália. Eu vou voltar aqui o slide, ó. Aqui e aqui foi o que conseguiu. Então, o que ele não conseguiu? Ele não conseguiu Constantinopla, não conseguiu um pedacinho da Trácia e não conseguiu a região mais a norte ali, daquele biquinho ali da Turquia, não sei qual que é o nome daquela região, acima de Esmirna. Só não conseguiu essas regiões. Vamos mostrar aqui, olha, colocando os mapas um do lado do outro para você ver o que o Venizelos conseguiu no Tratado de Sèvres, e foi ele que construiu esse Tratado de Sèvres, e qual que era a grande ideia do resgate do reino dos cristãos. Tá? Então é bem interessante essa informação. Bom, não preciso nem dizer que alguém ficou bravo com isso, né? Quem que ficou bravo com isso? Os turcos e, claro, o Kemal Atatürk não vai deixar isso acontecer. Aqui é um mapa mais complexo dessa grande ideia megali também, bem mais complexo, real. Veja aí por regiões, o lado em amarelo, né? Dividindo exatamente onde seriam cidades gregas e onde não seriam. E eu imagino viver nessas regiões, principalmente
ali no Império Otomano, nessa região. Eu não tenho ideia do que essa população de Esmirna sofreu, a população grega. O Christian vai trabalhar isso nas próximas palestras, mas pelo que eu vi, você tinha mais gregos em Esmirna do que você tinha em Atenas, né? Um negócio de aproximadamente 600, 700 mil gregos vivendo nessa região, enquanto que em Atenas você tinha 400 mil. Então você tinha, de fato, uma Grécia daquele lado. E aí você tem um verdadeiro massacre, né? Aqui algumas figuras demonstrando o quanto que Venizelos foi importante na sua participação. Essa figura aqui da direita, você tem os grandes estrategistas da Conferência de Paris, e o Venizelos está ali, né? Você tem o Lloyd George, tem o Woodrow Wilson, você tem o Clemenceau, você tem o Venizelos. Após a Conferência de Paris, o Venizelos ele sofre uma tentativa de assassinato, né? um ataque terrorista. Vamos mudar, não um ataque terrorista. Ele tentou uma tentativa de assassinato por um monarquista que, claro, odiava ele nessa época. Tem ali a imagem, tem aí a foto dele. Logo depois, retornando para a sua região, ele acaba ficando internado, se recupera. O Venizelos, ele, na década de 30, foi capa da revista Time. Ele tem um busto dele na Sérvia. Acredito que a Sérvia deve reconhecer ele como uma grande personalidade, senão não teria um busto dele dentro da Sérvia, porque, é claro, ele fez valer o tratado, é claro, ele ajudou a Sérvia, é claro que a Sérvia só conseguiu vencer a guerra, se tornar Iugoslávia, ganhar a guerra do lado e criar o primeiro estado do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslavos, porque Venizelos apoiou, porque senão quem teria vencido seria Constantino I. Você tem, para você ver, né, aqui, essa imagem ela é muito importante, né? Muito importante, para você ver o nível da capacidade desse estadista de compreender o momento, compreender as forças e entrar em acordos para o bem daquilo que ele acreditava. Ele está do lado aí nessa foto em 1930 com o Kemal Atatürk, justamente aquele que dizimou a população grega, na qual ele, Venizelos, foi o grande defensor da criação. Então, alguns anos depois, quando as nações começam a se reconhecer naquela linha de soberania, ele viajou até Ankara, ele entrou em acordos, ele era aí nessa época primeiro-ministro de novo, e ele conseguiu conviver com pessoas tão desiguais em prol daquilo que seria o melhor para eles. Então, acho essa imagem aqui demonstra, né? E olha só como eu comecei a nossa apresentação. Eu comecei nossa apresentação trazendo ele como praticamente um guerrilheiro em Creta. O cara ele já está há 40 anos na guerra. 40 anos na guerra, sabendo, ora, entrar em guerra, ora, fazer um acordo político para o bem de todos. Ele sofre uma segunda tentativa de assassinato, claro, né? Ele vai ser amigo dos turcos, você tá maluco, né? Então ele sofre uma segunda tentativa, sobrevive, ele deixa o poder logo depois e falece em 1936, falece de derrame. Tem um derrame, acaba falecendo, então nenhuma morte violenta, acabou morrendo por uma questão de saúde mesmo. Faz sentido, né? Para mim, eu também tenho algumas formações na área da saúde, faz todo sentido, né? Você passa a vida inteira na guerra, na luta, na disputa, no conflito. Não que isso seja bom, mas o organismo ele tende a buscar o equilíbrio de acordo com a sua vida. Então, se você é uma pessoa muito ativa, faz um monte de coisa e guerreia e vai, o seu organismo acaba entendendo que ele acaba sabendo conviver com aquilo, com estresse, com aceleração e tudo mais.
Quando você entra em um momento de calmaria, e essa época da década de 30, o mundo aparentemente estava indo para uma grande tranquilidade, né, para uma grande paz, aparentemente parece que você acaba o seu trabalho. E aquele grande conflito interno que você tem não é mais compatível com a paz. Se ele consegue chegar à paz com o Império Otomano, parece que o trabalho dele se encerrou e parece que aquele grande tempo de áureo dele, de guerra, de conflito, de ser um líder estadista, ele não é mais tão relevante. O organismo entende isso e o derrame nada mais é do que você um descolamento de uma espécie de gordura, uma espécie de fragmentos da sua célula que estava lá o tempo todo, só que houve um impacto no seu organismo, mudou. E isso vem um derrame para você. Que pode ser tanto quando alguém fica estressado, como pode ser também quando alguém de tantos anos estressado, agora eu vou pescar minha vida inteira. E aí vem um derrame. Isso acontece com relativa frequência na nossa vida. Então, encerrando por aqui, o Venizelos ele acabou aparentemente, pelo aquilo que eu vi, concluindo seus trabalhos, um belíssimo trabalho enquanto estadista, enquanto líder, enquanto militar, enquanto político, trazendo uma forma de pensar totalmente nova para a Grécia. As consequências de seu pensamento e de suas atitudes nas gerações seguintes, eu passo a bola para vocês para que nos ensinem alguma coisa. Eu gostaria muito de saber se ele foi bom ou não para a continuidade da Grécia.